Olá pessoal, vamos à resolução da prova de Física da CAF, a edição é 2017-1, vestibular de verão de 2017. O que a gente tem que falar quando se trata de prova da CAF? Ela é uma prova de grau de exigência matemático normalmente bem elevado, então nós temos sempre que tomar certos cuidados, fazer a prova com calma, pular questões que a gente sente que tem uma exigência matemática maior, que vai nos tomar um tempo maior, deixar essas questões para o final, para que elas possam ser pensadas, esquematizadas e resolvidas com calma, para que se porventura tu vier a te estressar com essa questão vier a te deixar, por exemplo, desgastado, irritado muitas vezes, tu não tenha várias questões para resolver depois dela. Tu possa ter nela uma das últimas, encerrar a prova e ir para casa descansar. Então é muito importante uma dosagem das questões, uma avaliação das questões e uma resolução com bastante tranquilidade. Eu vou destacando contigo, à medida que a gente for resolvendo, que questões, por exemplo, têm um grau de exigência, tanto de conteúdo quanto matemático, maior sobre vocês. Quero começar com essa questão de número 29. Ela é uma questão, na realidade, que pode-se dizer, é uma questão de raciocínio. Ela não tem um conteúdo em si cobrado. No enunciado da questão, nenhum item da física é pedido a vocês. Vamos a uma leitura do enunciado, afinal de contas, como vocês sabem, nós defendemos a tese de que a resposta da questão, na realidade, sempre está contida no seu enunciado, porque ela vai te direcionar para o caminho correto a ser seguido. Se você fizer uma má leitura do enunciado, você corre o risco de uma má escolha do caminho a ser seguido. Então a gente tem que ter uma leitura sempre muito coerente, muito tranquila. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aí. Olha só, ele considera que existe um recipiente com uma altura H, e esse recipiente está cheio de um líquido. Na base, existe um orifício circular, um buraquinho de diâmetro D. E esse líquido, obviamente, vai escoar. Então, o tempo para esvaziar completamente esse recipiente, para tirar completamente o líquido desse recipiente, ele encontrou como uma constante K, que multiplica a relação da altura e a raiz do diâmetro do furo. Ele diz que K é uma constante, ele frisa isso, uma constante, que como nós vamos fazer uma comparação, ela não nos interessa. Agora ele propõe um segundo recipiente nas mesmas condições, ou seja, o recipiente com a mesma altura e o mesmo volume de líquido dentro dele. Essas são as mesmas condições. Só que ele tem 16 orifícios circulares e não só um orifício. Mas com as condições de que a soma das áreas dos mesmos orifícios é igual à área do único orifício do primeiro recipiente. Então, o tempo necessário para esvaziar completamente o segundo recipiente por um único dos seus 16 orifícios é de quanto? Então, essa é a questão. Eu vou usar um dos 16 orifícios. Então, o que eu preciso fazer em primeiro lugar? A área daquele recipiente, do diâmetro do buraquinho dele, a área do recipiente que tem um orifício. Π raio ao quadrado, raio é o diâmetro sobre 2. Então, a gente encontra que a área daquele único orifício é π d ao quadrado sobre 4. Agora ele disse que os 16 orifícios do segundo recipiente somados têm a mesma área do orifício do primeiro recipiente. Então essa área vai ser 16 vezes a área de cada orifíciozinho. Então 16 vezes π d', que é o diâmetro dos furinhos do segundo recipiente, sobre 2 ao quadrado, que é o raio ao quadrado, isso me dá 4πd ao quadrado de área para aqueles orifícios. Agora veja bem, ele afirma que essas duas áreas elas são iguais, que a área dos 16 orifícios é a mesma área daquele único buraquinho. Pô, mas como? Alex, olha só, a área do buraquinho deu πd ao quadrado sobre 4 e a área dos 16 buraquinhos deu 4πd' ao quadrado. Claro, a igualdade se dá porque o d e d' são diferentes. E é justamente o que nós vamos fazer. Como são áreas iguais, o πd ao quadrado sobre 4 pode ser igualado com o 4πd' ao quadrado. E dessa maneira, os π são anulados. E eu chego à conclusão de que d ao quadrado é igual a 16d' ao quadrado. Ou seja, d', o diâmetro do buraquinho do segundo orifício, aquele que tem 16 buraquinhos, o diâmetro de cada um deles, é 1/4 do diâmetro daquele buraco do primeiro orifício. E aí quando eu colocar na minha relação do tempo, ali no diâmetro eu boto d sobre 4. Isso vai me dar, gente, consequentemente, aquele 1/4 sai da raiz,
o dobro do tempo gasto para esvaziar com aquele buraco do primeiro recipiente. Então é bem interessante a proposta e, na realidade, como eu disse, não envolve nada de conteúdo de física. Tudo que tu precisa está no texto. E saber, logicamente, que a área de um orifício é raio ao quadrado, π raio ao quadrado. Então isso aí é um ponto assim, é uma questão já que foi um pouco impactante para o pessoal, abrindo com ela, pessoal pronto para aplicar uma cinemática, uma dinâmica, e na realidade ele teve um raciocínio na primeira questão. Vamos dar uma olhada na segunda questão. Essa sim, essa é uma questão que só pelo enunciado tu percebe que ela tem que ser deixada para o final da prova. Porque o desenvolvimento matemático dela é um tanto quanto, vamos dizer assim, trabalhoso. O que ele está dizendo, vamos de novo a uma leitura do enunciado, que mais nos interessa. Existe um homem de 80 kg, então eu sei que ele tem 800 newtons de peso, considerando 10 a gravidade. Ele entrou num tanque que tem água, só que ele não entrou com as pernas dele no tanque. Ele usou pernas de alumínio fundido. Já deve ter visto aquele pessoal na rua que usa as chamadas pernas de pau, né? É muito usado em campanhas publicitárias, né? O pessoal fica em cima de varetas de madeira a uma altura grande do chão. Só que as pernas que ele usou são de alumínio, não são de madeira, essa é a diferença. Essas pernas de alumínio são cilíndricas. Galera, essa informação é chave, porque a gente vai ter que trabalhar com o volume, e aí o volume dessa perna de alumínio cilíndrica vai ser a altura vezes a área da base. Por isso que é importante a perna ser cilíndrica, tá? O comprimento dela é de 40 centímetros e cada perna de alumínio tem 10 kg de massa. Cada uma delas está totalmente submersa na água. Nisso, o desenho é bem claro. O homem não está imerso na água. Quem está imerso na água são as pernas de alumínio. Qual é a importância disso? Todo corpo que estiver parcial ou totalmente imerso num fluido recebe por parte dele uma força vertical para cima, que é o empuxo. E esse empuxo depende do volume de líquido que é deslocado. Então quem está deslocando o líquido aqui, na realidade, são as pernas de alumínio, e não o homem. O homem está fora da água. Bom, ele diz que a densidade do alumínio é 2,5 grama por centímetro cúbico, que a da água é 1 grama por centímetro cúbico, e manda considerar a gravidade valendo 10. Ele quer a pressão em SI, gente, em Newton por metro quadrado, que uma das pernas de alumínio aplica na base do tanque, não as duas juntas, uma das pernas. E isso tem alguns detalhes interessantes. Por exemplo, o peso de 800 newtons do homem, ele não está sendo aplicado sobre uma das pernas, e sim sobre as duas. Ou seja, se o homem tem 800 newtons de peso e apoia-se no chão com duas pernas de alumínio, cada perna de alumínio comprime o chão com 400 newtons. Então a gente foi para uma solução bem passo a passo. A pressão que cada perna irá fazer no fundo é a relação da força aplicada e da área na qual ela está distribuída. Dessa maneira, a gente sabe que a primeira força aplicada é a metade do peso do homem. Cada perna faz a metade do peso, 400 newtons. Isso é bem importante. Quando a gente fala na perna, a perna de alumínio tem 10 kg, ela tem 100 newtons. Então a gente sabe que já existem duas compressões feitas sobre o piso. A metade do peso do homem, que é 400, mais 100 newtons de peso da perna de alumínio. Até aí tudo bem, né, gente? Se ele não tivesse dentro da água, era uma barbada. A gente pegava essa força aplicada e dividia pela área. A gente vai ter que encontrar essa área, esse é um detalhe interessante. Mas não seria assim tão complexo. O grande problema é que a gente tem o empuxo atuando em cada perna. E o empuxo é a densidade do líquido, o volume de líquido deslocado e a gravidade. Então agora a gente tem que ir com muita calma. A primeira coisa que eu preciso é o volume de líquido deslocado pela perna de alumínio, que é o próprio volume dela, ela está toda imersa. O volume é a massa da perna pela densidade do alumínio, ela é maciça. Então a gente trabalhou com 10 kg e olha só a primeira transformação de unidade, ó. 2,5 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico. Isso me leva àquele volume de 4 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Então o empuxo que a perna sofre, vamos lá, é a densidade da água, 1 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico, 10 de gravidade e mais o volume de líquido deslocado, que é o volume da própria perna totalmente imersa.
Esse empuxo que cada perna sofre, ó, é de 40 newtons. Então a gente já tem a força total feita sobre o piso. 400 newtons da metade do peso do homem, 100 newtons do peso da perna, menos 40 newtons de empuxo feitos para cima. Está faltando a área de contato com o chão. Isso é bem importante. A densidade do alumínio é a massa pelo volume. Eu vou ter que fazer um trabalhinho matemático. Agora é matemática na veia, né, gente? Para o pessoal que vai fazer prova da PUC, que está prometendo interdisciplinaridade entre física e matemática, cara, essa é uma questão modelo para a PUC. Porque aqui eu estou trabalhando com peso, com pressão, com empuxo, e do lado da matemática eu estou trabalhando com área, estou trabalhando com volume. Então aqui eu tenho uma questão interdisciplinar para matemática e física. É um bom modelo. Então a gente vai substituir o volume, por isso que eu te disse que era legal a gente saber de cara que o volume da perna era cilíndrico, por área vezes altura. Então eu isolo a área que eu preciso. Bom, eu tenho a massa da perna, eu tenho a densidade do alumínio, já passei para SI, e tenho também a altura de 0,4 metros. Isso nos dá aquela área de 10 na menos 2 metros. E essa divisão aqui da força total aplicada pela área nos leva à pressão de 4,6 vezes 10 a 4 newton por metro quadrado. Então é uma questão realmente com grau de matemática, principalmente, muito exigente, mas também com uma exigência bem grande em relação à física. Sem dúvida, é uma questão, tratando-se de ACAF, deve ser deixada para o final da prova. Questão de número 31. Essa é uma questão interessante, uma questão de calorimetria, mas que ela tem um detalhe que eu considero assim bem relevante. Vamos bem devagarinho, lá no enunciado, vem comigo. Um rapaz colocou no congelador um saco de plástico com 1 litro de água. Gente, pega esses saquinhos de plástico que a gente usa, a gente compra em supermercado, esses que vêm em rolo para botar no micro-ondas, tá? Imagina que ele pegou um saquinho desses, botou na torneira, botou 1 litro de água, deu um nó em cima. Ele fez então uma bexiga, né, de 1 litro de água, de 1 quilograma de água, de 1000 gramas de água. Ele botou no congelador. O que ele está dizendo é que essa água vai congelar, o rapaz vai tirar a água do congelador e botar em cima da mesa. E vai passar o tempo até que toda essa água derreteu e ela entrou em equilíbrio térmico com o ambiente esse que está a 30 graus. Então, olha só todo o processo que rolou. A água entrou no freezer a uma temperatura obviamente maior do que 0. Então essa água teve que ir até 0 grau, essa água congelou, aí essa água foi retirada do freezer, ela esquentou, ela fundiu e novamente ela esquentou para poder chegar em 30 graus. Então, vamos lá no enunciado. 1 litro de água tinha no saco. Após certo tempo, ele retirou o saco com a água congelada e colocou sobre a mesa. O fluxo médio de calor, a chamada potência térmica, é 500 calorias por segundo. Quer dizer, há um fluxo de calor de 500 calorias a cada segundo entre a água dentro do saco e o ambiente que vai estar em torno desse saco. Isso é importante. Após 225 segundos, a água chegou em equilíbrio térmico, 30 graus então, como eu disse, com o ambiente. Ele dá o calor específico do gelo, da água e o calor de fusão do gelo. O pessoal está trabalhando tudo com caloria e grama, isso é bem importante para nós, tá? Porque aquele 1 litro de água a gente vai usar então como 1000 gramas, tá? Não te esquece disso. Bom, com base no texto exposto, a gente tem que botar ali verdadeiro ou falso nas assertivas. Primeiro, a água congelada demora 180 segundos para fundir. Olha só como que a gente expôs a resolução. Primeiramente, a gente está encontrando o tempo que a água demora para sair de 0 grau e chegar até 30. A água que fundiu. A gente está começando, na realidade, pelo fim, porque a gente não tem dados para começar pelo início. Olha só, a gente sabe que são 1000 gramas, que o calor específico da água líquida é 1, e que essa água, quando terminou a fusão, ela está a 0 e ela tem que chegar a 30. Então a variação de temperatura é 30 graus Celsius. São 30.000 calorias que ela vai ter que absorver para logo após derreter chegar em 30 graus. Como a potência térmica é 500, a gente conclui que ela vai gastar dos 225 segundos, 60 segundos para conseguir esquentar até 30. Agora nós vamos descobrir quanto calor precisou para a gente conseguir fundir aquele gelo que saiu da geladeira, quando ele chegou em 0. Então são 1000 gramas a 80 calorias por grama. Isso vai dar 80.000 calorias. Com uma potência térmica de 500, já são 160 segundos para a gente conseguir derreter esse gelo. Então foram 160 para derreter o gelo
e 60 para conseguir esquentar a água até 30. Então, dos 225 segundos, a gente usou 220 segundos já. Então, estão sobrando só 5 segundos. Então, essa é a grande sacada. A gente sabe que a água congelada não estava a zero. Então, a gente levou 5 segundos para conseguir fazer esse processo. Como a gente tem ali 500 calorias por segundo e a gente tem 5 segundos sobrando, a gente conclui que foram 2.500 calorias que a gente precisou para aquele gelo poder chegar a 0 grau. E aí a gente consegue encontrar qual é a temperatura que o gelo saiu da geladeira, saiu do freezer. Porque são 2.500 ali calorias, 1.000 gramas de gelo e 0,5 de calor específico. Então foi uma variação de temperatura de 5 graus. Então quer dizer que o gelo, para chegar até 0, variou 5, então estava a menos 5. Agora eu já sei todo o cenário. Eu tirei o gelo a menos 5, zerei a temperatura, fundi o gelo e aí eu esquentei a água. Tudo isso gastou os 225 segundos. Olhando as assertivas, olha a primeira. A água congelada demorou 180 segundos para conseguir fundir. Foi o tempo que a gente encontrou. 160 segundos, aliás, para conseguir fundir. É o tempo que a gente encontrou, ela é verdadeira. A água congelada estava inicialmente, quando colocada na mesa, a uma temperatura de 0 grau. Não, estava uma temperatura de menos 5. A gente teve que levar até 0 para começar a derreter, ela é falsa. Se a gente somar todos os calores, né, os 30.000 para poder esquentar a água, aqueles 80.000 que a gente teve que usar para derreter o gelo, e mais os 2.500 para conseguir aquecer o gelo até 0, o valor realmente é de 112,5 vezes a 3 calorias. E o calor recebido pela água líquida para aquecer até 30 foi o primeiro cálculo que a gente fez, né, gente? Foi 30.000, ela é verdadeira. Em relação às duas primeiras questões, a gente pode considerar essa aí a mais acessível. Essa questão 32, na prova de física da CAF 2017-1, é a primeira questão que a gente pode imaginar relativamente tranquila, gente. Porque, pessoal, realmente, ó, o grau de exigência que ele está tendo é um grau de exigência bastante elevado. Isso é um ponto assim que a gente não pode realmente deixar de considerar. É uma questão de espelho côncavo, lembra do que a gente falou, não vai sair a desenhar raio de luz aí, porque em primeiro lugar tu não tem régua, em segundo lugar tu não sabe se o teu desenho está em escala. Então não é legal a gente ficar montando aí imagem caso a caso. Faz o desenho único que eu te ensinei. É o espelho, côncavo, eixo, centro e o foco. E 5 posições do objeto. A primeira delas antes do centro, a segunda no centro, a terceira entre o centro e o foco, a quarta no foco e a quinta entre o foco e o espelho, foco e o vértice. Então, quando o objeto está antes do centro, a imagem está real invertida e menor entre o foco e o espelho. Quando o objeto está no centro, a imagem está no centro, real invertida e de igual tamanho. Quando o objeto está entre o centro e o foco, a imagem está lá antes do centro, real invertida de maior tamanho. Quando o objeto está no foco, a imagem é imprópria, não tem a formação dela. E quando o objeto está entre o foco e o espelho, a imagem está lá atrás do espelho geometricamente, virtual, direta e de tamanho maior. Então vamos dar uma olhada no enunciado. O objeto foi colocado em 2 posições frente a um espelho côncavo de 10 centímetros de foco. A imagem do objeto, conjugada pelo espelho, quando colocada na primeira posição, foi invertida, e olha agora, ele não foi direto na informação. Ele deu uma informação implícita. A ampliação dela, o aumento linear dela é 0,2, quer dizer, a imagem é menor que o objeto. Então, se eu tenho uma imagem menor que o objeto, obrigatoriamente eu estou naquela posição número 1, com o objeto antes do centro, a imagem está formando entre o foco e o espelho real invertida em menor. E quando ele foi colocado na segunda posição, ele teve uma ampliação de 5, mas isso não bastaria, porque ele poderia também estar invertido e maior. Mas ele deu o desenho. Ele tô com a minha imagem, ela está representada geometricamente atrás do espelho, ela é virtual. Virtual direta e de tamanho maior. Então o meu objeto certamente está entre o foco e o espelho. Veja que o desenho não foi dado na questão. O desenho é aquele que eu pedi para tu montar.
Então a imagem conjugada do objeto na primeira posição, ela é real, porque ele obteve ali uma situação em que ele teve ela menor, né, como a gente viu, uma situação invertida. Toda imagem que aparecer invertida ela é real, e é menor porque ele está justamente com uma ampliação de 0,2. Eu consigo ver isso no texto. Então olha as palavras que eu te disse no início da resolução. A resposta da nossa questão sempre está no texto, galera. Tem que ler bem o texto. Já na segunda situação, a imagem conjugada ela é virtual, porque ele conseguiu ela de tamanho maior, né, e direta. Toda imagem direta é virtual. E ela é maior porque a ampliação é 5. Então, na realidade, eu conseguiria matar a questão até sem desenhar. Porque eu sei que a invertida é real e que a direta é virtual. E pela ampliação eu vejo se a imagem é menor ou maior que o objeto. Então, das questões até agora, essa na letra A é a mais tranquila de ser feita. Agora, na questão 33, vai depender do nível de conhecimento que o aluno tem. Se o aluno tem um bom conhecimento de teoria cinética dos gases, ele consegue fazer uma boa questão e até ver esta questão como uma questão, vamos dizer, simples. Mas se ele não domina a teoria cinética dos gases, ele pode ter problema. Gente, quando a gente trabalha um gás monoatômico ideal, a gente trabalha com duas energias cinéticas. A energia cinética do gás, a energia cinética total, a soma da energia cinética de todas as moléculas do gás, 3 meios de nRT, temperatura sempre em Kelvin na termodinâmica, e a energia cinética média por molécula do gás, que vai ser 3 meios constante de Boltzmann, temperatura absoluta, ou seja, a energia cinética média por molécula do gás não depende da natureza do gás e nem do número de moléculas, depende só da temperatura absoluta. Vamos lá. Cilindros medicinais são destinados a armazenar gases sob alta pressão. Os cilindros são especificados para cada tipo de gás, identificado de acordo com as normas da ABNT. Por cores diferentes e válvulas especificadas para cada tipo de gás. A gente usa oxigênio medicinal, ar comprimido medicinal, nitrogênio, dióxido de carbono e óxido nitroso. Modelos de gases utilizados na área médica. O residente recebe um cilindro fechado com determinado gás, e aí ele considera ideal e monoatômico para a gente poder aplicar a teoria cinética dos gases, como eu te falei. Superaquecendo a temperatura inicial de 327 e a baixa temperatura para uso a 27, tudo em Celsius. Com a diminuição da temperatura, como fica a energia cinética média das moléculas? Gente, em primeiro lugar, saber que toda a termodinâmica, a temperatura é trabalhada em Kelvin, não em Celsius. Então, os 327 Celsius são 600 Kelvin e os 27 Celsius são 300 Kelvin. Como a energia cinética média por molécula do gás é 3 meios constante de Boltzmann temperatura, o 3 meios K é constante. Como a temperatura foi de 600 para 300 Kelvin, ela reduziu a metade. E aí, por consequência, numa relação direta, a energia cinética média por molécula do gás também foi reduzida a metade. É bem interessante a alternativa C de Croácia. Bom, questão 34 também já dando uma normalizada. Isso é um probleminha que tu resolve com o que eu te ensinei no início da prova. Identificar a questão mais exigente e deixá-la para o final para resolver as questões de menor grau de desgaste. Nós já estamos na terceira questão que pode ser resolvida com tranquilidade. A primeira foi a do espelho, depois veio a do gás e agora vem essa das ondas sonoras. O aparelho auditivo humano, o ouvido, ele distingue nas ondas sonoras 3 qualidades, por isso que o nome delas são qualidades fisiológicas do som, porque são características do som que eu consigo ter uma distinção a partir da audição destes sons. Elas são a altura, que tem a ver com a frequência do som, o alto ou baixo, né, o grave ou agudo. A intensidade tem a ver com a amplitude, com a energia, né, o som forte ou fraco, né, os decibéis. E o timbre, que é aquela qualidade ligada à forma de onda, que permite que eu vá distinguir sons de mesma frequência vindos, por exemplo, de instrumentos diferentes, como um piano de cauda e um piano de armário. Meu ouvido consegue essa distinção. Então, o timbre muda quando adiciona-se uma onda sonora a uma onda sonora a um de seus harmônicos. Gente, se numa onda sonora formada, por exemplo, num tubo, pode ser aberto ou fechado, até de uma corda vibrante, tu adicionar
um elemento a um harmônico, a forma de onda está mudando. E se a forma de onda está mudando, o timbre que depende dela também vai mudar. Então ali a primeira assertiva está correta. A intensidade da onda sonora diminui se eu reduzir o comprimento de onda. Opa, aí não. A intensidade tem a ver com a energia, com a amplitude da onda sonora. E isso não foi alterado. A altura da onda sonora, o grave e o agudo, tá, gente? Aumenta quando a frequência aumenta. Perfeito. Se eu tenho um som de frequência mais alta, ele é um som mais alto e um som mais agudo. Verdadeiro. Percebe-se que a onda sonora, 2 vezes mais intensa, dobra se a potência acústica também vai dobrar. Está certo, porque a potência acústica vai definir a intensidade da onda. A intensidade tem a ver com a energia. A intensidade sonora é a potência sonora pela área na qual o som penetra. Então, se eu dobro um, eu estou dobrando outro, ela está verdadeira. Questão 35. Fecha a prova também com uma questão que a gente pode dizer, em relação às iniciais, bem tranquila. E reiterando, como foi importante pular as primeiras onde tu sentiu que tinha uma dificuldade maior para poder fazer as outras com tranquilidade. Ele cita 2 resistores ômicos, R1 e R2, ligados em paralelo numa bateria de 12 volts. Ele está mostrando as tensões que são aplicadas e as correntes obtidas em cada resistor. E a pergunta dele é a intensidade da corrente em amperes fornecida pelo gerador. É interessante a pergunta, porque a corrente que passa nesse único gerador é a corrente total do circuito. Que uma opção que a gente tem é dividir a voltagem pela resistência total. Essa é uma opção. A outra opção que a gente teria, já que eles estão em paralelo, é pegar a corrente dos 12 volts e somar a corrente dos 12 volts. O problema é que ali nos 12 volts eu não consigo ver a corrente que os 2 resistores vão ter. Porque eu estou terminando as marcações ali antes de poder marcar nos 12 volts. O primeiro deles eu até consigo enxergar, o segundo não, o segundo está terminando antes de chegar nos 12. Então fica um pouquinho perigoso de tu pegar e fazer o prolongamento da reta e estimar que corrente tu vai ter. Então nesse caso é um pouquinho mais seguro fazer o VQRI com os dados totais. Gente, eu peguei ali 2 pontos quaisquer do gráfico para cada resistor e dividi a voltagem pela corrente para achar resistência. Então ali eu trabalhei com o X com 12, uma corrente de 0,7, e com Y eu trabalhei com 8, deu uma corrente de 0,6. A resistência equivalente do paralelo são 2 resistores, pode ser o inverso do equivalente igual à soma do inverso das resistências, ou o produto pela soma. Sendo 2, dá para fazer o produto pela soma. A gente chegaria àquele 12 dividido por 1,6. Isso aí, consequentemente, me dá uma corrente que vai ser a voltagem de 12 que ele pediu por essa resistência equivalente, nos dando aquela corrente total de 1,6 amperes no final. É uma questão tranquila, mas tem um pequeno probleminha, que é o fato dele não ter permitido eu usar no gráfico ali as 2 correntes para 12 volts. Então, todo esse trabalhinho matemático é para não, repito, não estimar aquela corrente que existe ali. Pessoal, com isso a gente fecha essa correção de uma prova importante que muitos de vocês vão fazer e que não é uma prova de grau de exigência baixo. Nenhuma prova mais hoje, desde o Enem até os vestibulares, tem um grau de exigência baixo, pelo menos em física. Mas a ACAF em especial, como tu viu nas primeiras questões, sempre dá uma puxadinha ali e a gente tem que cuidar um pouco. Galera, boa prova para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.